dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ou seja, além de ser uma família numerosa, abençoada por Deus, porque sinal de muitos filhos era significado de bênção de Deus, esses filhos, essa família tinha comunhão, tinha confraternização, tinha harmonia. Isso é muito importante. Por que muitas vezes as famílias estão desestruturadas, estão desequilibradas, estão sofrendo aí com a discórdia? Muitas vezes a ganância, né? A ganância pelo poder, a ganância pela riqueza, a ganância destrutiva. A ganância destrói a harmonia, a comunhão. A unidade aproxima. Quando nós buscamos conciliar as coisas, como nós buscamos essa comunhão, essa unidade de pensamento e de atitudes, não um querendo sobrepor, não um querendo passar a perna no outro, querendo ser mais do que o outro, mas ajudar de um modo geral a todos, ter essa unidade de uma ajuda mútua, de ser justo. Jó era justo, por isso ele foi tão abençoado em todos os sentidos. A justiça de Deus, irmãos, ela prevalece. Às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, queremos agir por justiça, sendo que a Bíblia fala que não há um sequer justo na face da terra. O único justo que pisou nessa face da terra chama-se Jesus Cristo. Eu posso buscar, e eu como cristã tenho que buscar a justiça, tenho que buscar ser cada dia mais justa nas decisões, nas atitudes, mas eu posso falhar como humana que sou, você pode falhar como humano que é, nessa justiça, nesse parâmetro de justiça. Só há um só justo, que é Deus. Mas nós temos que buscar ser justos. Nós temos que buscar colocar no lugar do outro, olhar também se aquilo está de acordo para beneficiar um bem comum, beneficiar a todos. Não só a mim, não só a minha família, não só para mim, não olhar só para o umbigo. Já ouviu aquele ditado? Que tem pessoas que olham só para o seu próprio umbigo, só para si mesmo. É aquilo que o pastor Sérgio está ministrando nas terças-feiras. O amor inclusivo. Tudo para si. Tudo é para pessoa. Tudo é para pessoa. Tem que ser para ela. Voltado para ela. Beneficiar a ela somente. Ela não olha o outro lado. Está beneficiando também o meu cônjuge? Está beneficiando também o meu pai? Está beneficiando também o irmão? Está beneficiando de um modo geral a todos? Não só uma pessoa? Aqui nós vemos que havia essa unidade, havia essa comunhão entre os filhos de Jó. Continuando. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, verso 5, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu quero te dizer que Jó era um pai exemplar. Quando nós intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, quando nós apresentamos no altar do Senhor os nossos filhos, os nossos familiares, e
isso diz que Jó fazia continuamente, porque passava na mente de Jó: pode ser que os meus filhos, em algum pensamento, em alguma atitude, tenha desagradado a Deus, tenha pecado contra Deus. Então eu, como tenho mais experiência de vida, de conhecimento da palavra, eu vou ser esse intercessor da minha família, eu vou ser esse elo entre Deus e a minha casa. Eu quero te dizer que Deus quer que nós sejamos elo, intercessores da nossa família. Deus quer nos usar como luz, como sal, como intercessores. Os pais, as mães, os filhos dos pais, nós como filhos, também como irmãos na igreja, como irmãos em Cristo, como irmãos no corpo de Cristo, intercessores uns pelos outros, sentir o problema do outro, orar pelo outro, estender a mão, sabe, como está escrito lá, que, né, Deus, Jesus, Ele nos cerca com a sua mão poderosa, com a sua mão direita. Deus nos sustenta com a sua mão. Nós temos essa mão que sustenta o outro. Jesus, glória a Deus. Muitas vezes por falta de experiência, muitas vezes por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes por fraquezas humanas, psicológicas, emocionais, traumas, as pessoas muitas vezes cometem erros, pecados, e nós podemos ajudar, intercedendo, mostrando o caminho certo, dando os conselhos, faz assim, olha isso, Deus fala assim. Por isso a importância de conhecermos a palavra, para nós fazermos a diferença na nossa casa, na nossa família, na igreja a qual nós pertencemos, na sociedade em que vivemos, a cidade, os vizinhos, os familiares. Deus quer nos usar, irmãos, como intercessores da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos líderes, dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos familiares, enfim. Deus quer nos usar. E Jó era um intercessor dos seus filhos. Isso agrada o coração de Deus. E aí, continuando, verso 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, irmãos. Aqui o texto não deixa claro quem são esses filhos de Deus que vieram apresentar-se perante o Senhor. Mas tudo indica, provavelmente, representa os anjos. Os anjos vieram apresentar-se perante Deus. Olha, e depois veio junto com eles Satanás. E aí, irmãos, o que nós subentendemos se nós pensarmos e interpretarmos desta forma, que eu não estou afirmando que é esses filhos, que é realmente os anjos, mas subentende-se que pode ser os anjos, porque Satanás estava no meio deles. Satanás é algo espiritual, é um ser espiritual, os anjos também. Subentende que sim. Digamos que sejam os anjos que vieram se apresentar a Deus. Eu quero te dizer que nós temos que nos apresentar, assim como os anjos, assim como qualquer um. Nós temos que nos apresentar a Deus todos os dias, irmãos. Porque se nós não nos apresentarmos a Deus todos os dias, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, renova sobre mim a sua misericórdia, Senhor. Ai de nós, irmãos, se até os anjos, subentendendo que aqui sejam anjos, até os anjos se apresentam diante de Deus. Quanto mais nós, seres pecadores. Então, Satanás estava no meio deles. Satanás estava ali. Veio também se apresentar. E aí, olha só o verso 7. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás
respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem que perguntou a Satanás? Deus. O Senhor. O Senhor iniciou um diálogo, o Senhor fez uma pergunta para Satanás. De onde você vem? Deus sabia, não sabia? Mas Deus queria que ele falasse. E ele falou: de rodear a terra e passear por ela. O que isso nos traz à memória? Aquele texto que fala que o inimigo está como um leão, nos rodeando, tentando uma brechinha, tentando algo para quê? Nos tragar, nos fazer pecar contra Deus. Essa é a função do inimigo. E o inimigo está a rodear principalmente nós crentes, nós cristãos, tementes a Deus. Por que Deus faz essa pergunta para Satanás? Porque Deus já sabia a resposta e Deus estava vendo a intenção de Satanás em rodear a vida de Jó. E eu quero te dizer que não é diferente na minha vida e na sua vida. Eu quero te dizer que Satanás, isso já é a palavra de Deus. Ninguém precisa chegar em mim e falar: ó, tem uma profecia para você. Satanás está furioso, está rodeando ao seu redor, tentando uma brechinha, tentando te tragar. Ninguém precisa me dizer isso, porque a palavra de Deus já me falou isso, já está escrito na palavra, que é a maior de todas as profecias. Eu não preciso procurar ninguém, para ninguém falar isso para mim, porque a palavra de Deus está falando, já falou. Deus já deixou claro na sua palavra que o inimigo anda ao derredor, anda tentando uma brechinha para nos tragar. Aí Deus continua e fala no verso 8: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A quem que Deus questionou a Satanás? A quem ele estava observando? A Jó. Satanás quer de todas as maneiras nos desviar da presença de Deus, dos princípios da palavra de Deus, dos propósitos que é bênção na nossa vida. Ele tenta nos ludibriar com cochichos, porque ele não pode entrar na nossa mente, mas ele pode cochichar, ele pode, através de uma circunstância, causar dúvida em nós, incredulidade da parte de Deus. Por isso Deus deixa claro para ele: olha, você está observando aí o meu servo Jó? Você está vendo como que o meu servo é fiel? Você está vendo como que ele é temente a mim? Como que ele é fiel aos meus princípios? Como que ele confia aqui na minha palavra? É isso que Deus está falando para Satanás. E eu quero te dizer que Deus fala isso para mim e para você. Satanás muitas vezes fica ao nosso redor. Ele fica ao redor daqueles que temem, daqueles que são sinceros, daqueles que são obedientes. Por quê? Porque ele quer nos tirar da bênção. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Aí o que ele diz? Respondeu, verso 9: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Olha só como que ele é sagaz, esperto. Acaso não cercastes com proteção, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha como que Satanás é, irmãos. Satanás sabia da soberania de Deus, da onisciência de Deus. Onisciência quer dizer todo conhecimento. Deus tem todo conhecimento, ele é soberano, ele tem o poder nas suas mãos. E Satanás faz um joguinho de palavras. Mas é lógico que ele é temente, é
o trabalho dele, o Senhor faz ele prosperar. O Senhor abençoa a família dele. É lógico que ele não vai desviar, é lógico que ele não vai blasfemar. Será que ele não faz isso perante Deus sobre a nossa vida? Será que a situação que muitas vezes nós já vivemos ou estamos vivendo ou que possamos viver, Satanás não chegou diante de Deus e Deus falou: olha, está vendo minha serva, está vendo meu servo, eles são fiéis, ele é íntegro, ela é íntegra, ela é fiel, ela é temente. E Satanás não falou como ele falou aqui? Então toca na vida dele, tira isso, tira essas bênçãos, você está abençoando, por isso que ele teme, por isso que ele é sincero. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus muitas vezes permite situações na nossa vida para testar a nossa fé, a nossa confiança. Muitas vezes Deus permite situações porque Deus está trabalhando conosco para a gente ter uma vida de qualidade, uma vida melhor, para nós termos testemunha que conseguimos superar, que conseguimos vencer em Cristo, que Deus está nos sustentando, que a vitória vem no nome do Senhor. E que não é porque nós estamos sendo bem-sucedidos aqui nessa terra, financeiramente ou na nossa casa, que nós vamos deixar de servir ao Senhor, que nós vamos deixar de ser usados pelo Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades. Satanás usou dessa estratégia, mas Satanás sabia da onisciência, do poder de Deus. Por isso Satanás faz esse joguinho e fala para Deus: então tá, o Senhor está o abençoando, tira tudo isso dele. Para ver se ele vai continuar fiel, para ver se ele vai continuar temente. E aí, o que Deus responde? Verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero dizer para você algo. Tudo é com a permissão de Deus. Momentos bons e momentos não tão bons, e momentos desagradáveis e dificuldades e obstáculos, tudo é com a permissão de Deus. Na minha vida e na sua vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor o céu e a terra e tudo que nele há, diz a palavra do Senhor. Tudo está debaixo de um propósito, diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem um propósito debaixo do céu, ou seja, aqui na terra. Deus tem um propósito em cada uma das fases que nós vivemos, que nós enfrentamos, que nós passamos, tem um propósito maior. E o propósito maior é de engrandecer o nome do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa família, em tudo que somos e que temos. Glória a Deus. Por isso confia no Senhor, descansa no Senhor, foi o Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro eu tenho que agradar-se do Senhor. Aí nós vemos no decorrer, que eu não vou ler, mas os irmãos conhecem a história de Jó no decorrer, a partir do verso 13 até o verso 19. Então Deus permitiu, permissão de Deus, Satanás tocar e tirar de Jó, começando pelos seus animais, pelos seus bens materiais. Satanás foi retirando. E depois, no final, no verso 18, ele toca na família de Jó. Ele tira os filhos de Jó. Sofrido, difícil, talvez seja o momento mais difícil que Jó passou, de toda essa aflição, de todo esse momento de perda, todo esse momento difícil na vida de Jó. Talvez tenha sido o momento mais difícil, foi quando o Senhor permitiu tirar os seus filhos.
levar os seus filhos. Disse assim no verso 18: também este falava, um dos servos, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Eu creio que foi o momento mais doloroso na vida de Jó. Momento doloroso esse de Brumadinho. Quantas famílias, quantos pais sem filhos, quantos filhos sem pai, sem esposo, sem esposa, sem irmão. O momento mais doloroso é o momento da perda, é o momento da separação aqui deste mundo. Mas aí, olha só a atitude de Jó, e é isso que Deus espera de mim e de você. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó adorou em meio à dor. Jó reconheceu que tudo é com a permissão de Deus. Jó em nenhum momento pecou contra Deus e nem questionou a Deus e nem blasfemou contra Deus. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo comigo? Por que com a minha família? Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos questionando a Deus. Irmãos, eu tenho aprendido na minha vida algo que eu quero falar para os irmãos, dentro desse texto, dentro da minha experiência como pastora, como conhecedora da palavra e como experiência própria. Até postei recentemente no meu Face. Nós temos que aceitar a história, a nossa história. Primeiro passo para a cura e que Deus quer, que aceitemos e reconhecemos a nossa história, as nossas dificuldades, as nossas limitações, quem nós somos. Lembra do texto de Romanos 12 que eu falei no domingo retrasado? O pastor que pregou domingo falou do Romanos 12. Eu falo sempre para os irmãos: vamos deixar a nossa mente, tudo começa na nossa mente. Deus quer transformar a nossa mente para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para nós vivermos o melhor de Deus na nossa família, vivermos o melhor de Deus aqui, o agora. Não ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, como está escrito lá em Mateus 6. Também tem outro texto mais para frente, em Tessalonicenses, falando da ansiedade. O que isso vai acrescentar na nossa vida? Ficar tenso, ficar preocupado, ficar nervoso. E a gente às vezes fica mesmo, é natural, mas a gente não pode deixar aquilo durar. A gente não pode deixar aquela incerteza durar, aquela dúvida durar, aquele momento de aflição durar, porque isso não vem de Deus. Isso é o inimigo tentando nos tragar, tentando tirar a nossa vida do foco que é Jesus Cristo, que é o propósito de Deus maior na nossa vida e na nossa família. Meu Jesus. Então, vamos aceitar, vamos reconhecer e vamos deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente, mudar conceitos, mudar pensamentos, mudar atitudes para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós aprendermos a descansar no Senhor, a não deixar a ansiedade, a não deixar o momento, as circunstâncias, os problemas, os obstáculos, as pedras serem maiores do que o nosso Deus, do que o propósito do nosso Deus na nossa vida e na nossa família, e para essa igreja e para esta obra, e para tudo que somos e que temos. Porque é do Senhor, vem do Senhor, é para o Senhor. Amém, Jesus. Olha, louvável o que Jó falou, o que Jó fez neste momento de dor, neste momento de perda. Ele não ficou questionando, mas ele adorou o Senhor. E para nós fecharmos, diz aqui, lá no último capítulo de Jó, capítulo 42, verso 2 e verso 5, diz o Jó falando, depois de toda essa experiência, depois de toda essa perda, depois Satanás ainda toca na saúde de Jó, depois da sua esposa, às vezes até ter sido deixada usada pelo inimigo,
deixam ser usados por Ele para tentar minar nossa força, nossa fé naquele que tudo pode, para tentar nos tirar do foco, tirar daquilo que o Senhor colocou a nossa vida, para nós sermos bênçãos, para nós sermos usados ali. Eu quero te dizer que muitas vezes ele usou a esposa de Jó para falar isso para Jó, para desanimar a Jó, para tirar Jó da presença de Deus, dos propósitos de Deus. Aí Jó fala, Jó reconhece, Jó fala no verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia o Senhor da palavra, Jó temia o Senhor, Jó cumpria com a palavra, obedecia a palavra, mas Deus queria muito mais de Jó. Deus queria que Jó tivesse mais intimidade com Ele. Deus queria que Jó tivesse uma experiência significativa, verdadeira com Deus, de mais intimidade, de reconhecer quem é verdadeiramente Deus na sua vida. E ele deixa claro aqui, ele fala, olha, eu sei que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, aleluia. Eu quero dizer que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus, porque essa é a palavra de Deus para mim e para você, essa é a palavra de Deus para nós. Nenhum dos planos de Deus, nenhum daquilo que Deus tem falado na sua palavra pode ser frustrado. Em nome de Jesus, ó Deus. E Deus está fazendo com que nós nos aproximemos mais, que nós tenhamos mais essa intimidade com Ele. Deus quer nos fazer ir além do problema, ir além da dificuldade, ir além das pedras. Deus quer fazer a gente ir além, além. Não é assim que está escrito? Que nós seremos e nós somos mais que vencedores naquele que tudo pode. Deus quer que você tenha uma experiência cada dia maior com Ele, que você aprenda a descansar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Louvado seja Deus, Senhor, que essa palavra desça para o nosso coração.